Fala, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 10ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Sebrasp. Nessa 10ª aula de hoje, eu vou estar trabalhando com vocês exponenciais e logaritmos, tá? Com questões recentes dessa banca envolvendo esses dois assuntos. Vocês estarão observando que a maioria dos exercícios trabalhados são em forma de problemas. Show, galera? Como dizia minha avó, então chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa aula, tá? Aqui nessa questão 1, aí uma questão de 2021. Acerca as equações e inequações de números reais, julgue o item a seguir. A equação 4 vezes 6 elevado a n ao quadrado igual a 72 elevado a n, em que n pertence a z, tem 3 soluções, tá? Então, aqui nós estamos com o caso de uma equação exponencial. Para resolver esse tipo de equação, galera, eu tenho que procurar igualar as bases, né? Eu estou com dois termos, igualar as bases dos dois lados da igualdade, tá? Então, o que eu posso tentar fazer aqui para igualar essas bases? Eu tenho 4 que multiplica 6 elevado a n ao quadrado igual a 72 elevado a n. O 4 eu poderia deixar como 2 ao quadrado, tudo bem? 6 eu vou deixar ali, que multiplica 6 vezes n ao quadrado. O 72, vamos tentar escrever como base 2 e 6. Por quê? Porque à esquerda da igualdade eu estou com base 2 e 6. Então, o 72 eu poderia escrever como 2 vezes 36, correto? Porque 2 vezes 36 é 72. E o 36 eu poderia escrever como 6 ao quadrado. Ok? Então, a esquerda vai ficar 2 ao quadrado vezes 6 elevado a n ao quadrado igual a 2, que multiplica 6 ao quadrado, que é o 36. Bem, à direita da igualdade dá para distribuir o expoente n para a base, tá? Por quê? Propriedade de potenciação. Então, vai ficar à esquerda 2 elevado ao quadrado, que multiplica n ao quadrado, igual. Então, aqui utilizando propriedade da potenciação, 2 vezes 6 ao quadrado elevado a n será igual a 2 elevado a n, que multiplica 6 elevado a 2n. Eu vou distribuir aqui, tá? O expoente n para os fatores aqui do produto, propriedade de potenciação. Eu posso fazer isso. Então, agora ficou fácil. Ela observa que tanto à esquerda como à direita da igualdade, eu estou aqui com bases iguais. 2 ao quadrado, 2 elevado a n. 6 elevado a n ao quadrado e 6 elevado a 2n. Então, eu comparo as bases, daqui eu vou tirar a solução da equação, tá? Então, comparando primeiro aqui, ó, 2 ao quadrado terá que ser igual a 2 elevado a n, com 2 elevado a n igual a 2 ao quadrado. Daqui eu vou tirar que o n, bases iguais, comparo os expoentes, n igual a 2. Depois eu comparo a outra base, 6 elevado a n ao quadrado igual a 6 elevado a 2n, tá? Então, 6 elevado a n ao quadrado
igual a 6 elevado a 2n. Aí, bases iguais, comparo os expoentes. Ao comparar aqui os expoentes, eu vou chegar no seguinte, que n ao quadrado é igual a 2n. Vamos igualar a zero aqui. N ao quadrado menos 2n igual a zero. Cai numa equação de segundo grau. Tá? Vou resolver essa equação aqui de segundo grau. Eu vou tirar as soluções, tá? Aqui dá para tirar o n em evidência. Vai ficar n, que multiplica n menos 2n igual a zero. Como eu tenho um produto, o produto está sendo igual a zero, então um dos fatores é zero, tá? Eu igualo n a zero, ou n menos 2 igual a zero, n igual a 2. Cuidado, gente, que a equação, né, o meu valor para n tem que ser comum, tanto para a base 2 como para a base 6. Então, eu tenho que ver um valor comum, tá? Aqui não são 3 soluções. Observa que o n para a base 2, a resposta deu n igual a 2. E o n para a base 6 deu duas respostas, n igual a 0 e n igual a 2. Eu tenho que observar qual é o valor comum que satisfaz as duas bases. E o valor comum que satisfaz as duas bases é o n igual a 2. Esta é a solução da nossa equação, porque o n tem que ser comum. Tá? Ele tem que satisfazer as duas bases. Eu estou com duas bases aqui diferentes. Então, olha, a solução dessa equação seria só o 2. Só para n igual a 2. Então, eu só tenho uma solução. Aqui está dizendo, né, no exercício que são 3 soluções. Então, julgaria aqui como errado. Tudo bem? Então, está aí a resposta do nosso exercício 1, envolvendo, né, equação exponencial. Galera, quer se aprofundar mais na parte de exponencial? Tem uma playlist completíssima aí no meu canal sobre função exponencial, onde eu trabalho tudo sobre exponencial, inclusive equações e inequações, tá? Vamos lá, na questão 2, prova de 2019, hein? O que ela está dizendo? Olha, julgue o próximo item, relativo a funções exponenciais. Para a maior que zero e a diferente de 1, então a seria a base da nossa função. A função f de x igual a elevado a x pode também ser expressa como f de x igual a e elevado a x que multiplica ln de a. Então, algumas coisas importantes aqui, tá? Primeiro, o que é este e? Galera, este e é um número de Euler. Ele é uma dízima, tá? Que vai corresponder aí 2,18, e por aí vai. O que é o ln? ln de a. ln seria o logaritmo neperiano de a, que é o logaritmo de um número na base e. Seria como se eu escrevesse log de a na base e. Isso que quer dizer aqui na função ln de a, tá? Então, eu tenho que provar que f de x igual a e, que multiplica x elevado a x, que multiplica ln de a, é igual a elevado a x. É isso que eu tenho que provar, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos pegar a nossa função ali. F de x igual a e elevado a x, que multiplica o ln de a. Já vou escrever o ln de a aqui, que seria o log do número a na base e, tá?
Então, eu tenho que provar que isso vai dar A elevado a x. Outra coisa importante aqui que nós vamos lembrar sobre propriedades operatórias dos logaritmos. Também tem a playlist completíssima aí no meu canal sobre essas propriedades operatórias. O logaritmo de uma potência, quando eu tenho o log de A elevado a n na base b, vou colocar aqui que fosse na base b, este n que está no expoente do logaritmando desce multiplicando o log. Isso é como se eu escrevesse n vezes o log de A na base B, tá? Então, aqui é a propriedade do logaritmo de uma potência. Observa aqui no expoente do log que eu tenho o x multiplicando um logaritmo. Então, esse x que está multiplicando o logaritmo é como se eu voltasse à propriedade. Ó. N vezes log de A na base B, vamos voltar à propriedade. É a mesma coisa que log de A elevado a n na base B. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse x que está multiplicando, eu vou voltar com ele para o expoente do número A. Tá? Vou voltar à propriedade. Então, ali vai ficar escrito da seguinte forma. F de x igual a E elevado ao log de A elevado a x na base E. Aqui também nós vamos ter uma outra propriedade dos logaritmos, tá? Olha, quando eu tenho uma potência, onde a base dessa potência é igual à base do log que está no expoente, então tá aqui, olha. O resultado dessa potência é o logaritmando. Então, observa bem aqui. Eu tenho uma potência b elevado ao log de A na base B. Se a base da potência for igual à base do log, o resultado vai me dar aqui o logaritmando, vai dar o número A. Então, olha, nós temos essa propriedade agora aqui, ó. E elevado ao log de A elevado a x na base E. Observa que eu tenho uma potência. A base da potência é igual à base do log. Então, o resultado vai me dar o logaritmando. O logaritmando aqui é o A elevado a x. Ó. Então, observa que A elevado a x é o mesmo resultado, então, que E elevado a x que multiplica ln de A. Tudo bem? Então, este item aí eu julgaria como certo, tá? Então, uma questão que envolve exponencial e envolve logaritmos. Tenho playlists aí completíssimas sobre esses dois assuntos no meu canal, tá? Quer aprofundar nesse assunto? Assistam essas aulas. Bem, a questão 3 é uma questão aí de 2019. Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal, foi proposta a função f de x igual, tá? Já vou escrever essa função aqui. F de x igual a 350 mais 150, que multiplica E, que é um número de Euler, tá? Elevado a menos x. Essa função ela é exponencial porque eu já estou vendo variável ali no expoente. Tudo bem? Continuando. Modela a quantidade de acidentes de trânsito. Ou seja, ela vai calcular a quantidade de acidentes com vítimas fatais ocorridas em cada ano. Nessa função, x maior ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Então, o x vai indicar o número de anos já decorridos. Tá? Com referência a essa situação hipotética, julga o item que se segue. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo
com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Gente, exercício tranquilinho, né? Ao final do primeiro ano, seria eu calcular aqui a F de 1, porque o X representa os anos decorridos. Então, vamos substituir na função. No lugar do X, eu vou colocar o 1. Então, vai ficar 350 mais 150, que multiplica E elevado, no lugar do X, eu vou colocar o 1. Potência de expoente negativo, inverte a base, e o expoente passa a ser positivo. Então, aqui, ó, E elevado a menos 1 seria 1 sobre E elevado à primeira potência. Tá? Então, vai ficar aqui F de 1, potência de expoente negativo, propriedade de potenciação. Inverte a base, então o inverso de E é 1 sobre E, e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Tá? Eu vou ter aqui, então, 350. Aqui na multiplicação de frações, 150 que multiplica 1 sobre E. Então, vai ficar 150 sobre, tá? O número E, então, que é o número de óleo, eu acabei de falar aí para vocês. Eu vou pegar ele com uma casa, só que depois a vírgula, porque já dá para fazer o cálculo. Então, com uma casa, ele corresponde a 2,7. Aí eu vou dividir o 150 por 2,7. Então, F de 1 vai ficar igual a 350. Dividindo 150 por 2,7, vai me dar 55,35. Que, somando com 350, vai me dar 405,35. Tá? Tá dizendo que ocorreram mais de 400 acidentes. Ao fazer o cálculo, então, da F de 1, deu 405,35. Então, é mais, né? Esse item, então, julgaria como certo. Então, um exercício envolvendo aí função exponencial, mas bem tranquilinho, né? Simplesmente fazendo um cálculo numérico desta função. Tudo bem? Vamos lá para a questão 4. Aqui, na questão 4, está dizendo o seguinte, aí, prova de 2018, provas recentes, hein? No regime de juros compostos, com capitalização mensal, a taxa de juros de 1% ao mês. A quantidade de meses que o capital de 100 mil deverá ficar investido para produzir o montante de 120 mil é expressa por log de 2,1 sobre log de 1,1 associada para a resolução da questão. Então, olha, está dizendo que o tempo pode ser expresso por essa expressão, log de 2,1 na base 10, quando não aparece a base do log, lembrando que está na base 10, dividido pelo log de 1,01 na base 10. Está dizendo que o tempo para que um capital de 100 mil, aplicado a uma taxa de juros de 1% ao mês, para gerar 120 mil de montante, pode ser expresso por essa divisão aqui, tá? Duas coisas que você vai precisar saber nessa questão. Primeiro, a fórmula do montante em regime de juros compostos. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, elevado a T. T é o período, a quantidade de meses. Então, olha, o exercício forneceu para a gente o montante. Você está falando para produzir um montante de 120 mil. Ele forneceu o capital, porque foi um capital de 100 mil.
aplicado e forneceu a taxa de juros, que é uma taxa de juros de 1% ao mês. Só que aqui nesta fórmula do montante eu tenho que estar trabalhando com a porcentagem decimal. 1% é 1 sobre 100, que corresponde a 0,01. Tá? Então, observa bem aqui na fórmula. O montante nós temos, o capital nós temos e a taxa nós temos. Temos que calcular o tempo. Então, vamos substituir ela. Vou começar aqui colocando o capital. 100 mil, que multiplica 1 mais I. Então, 1 mais 0,01 elevado a t vai me dar o valor do montante, que é 120 mil. Show, galera? Agora eu tenho 100 mil aqui à esquerda da igualdade, que está multiplicando, vai passar para a direita dividindo 120 mil. 120 mil dividido por 100 mil vai dar 1,2. E somando 1 com 0,01 vai me dar 1,01. Então vai ficar aqui 1,01 elevado a t igual a 1,2. Por que 1,2? 100 mil que estava à esquerda, passo para a direita dividindo 120 mil. Bem, caí numa equação exponencial. Para resolver esses tipos de equação, quando não dá para igualar as bases, a gente usa o artifício de aplicar o logaritmo dos dois lados da igualdade, através das propriedades dos logaritmos. Nós vamos chegar no t. Então, eu vou aplicar logaritmo aqui, pode ser em qualquer base. Eu vou aplicar na base 10, porque a expressão está lá na base 10. Então, eu aplico aqui log dos dois lados da igualdade, de 1,01 elevado a t na base 10 não se escreve, igual, aplico à direita também logaritmo, igual ao log de 1,2 na base 10. Propriedade da potência, do log de uma potência. O expoente do logaritmando desce multiplicando o log, tá? Então, vai ficar aqui, ó, t, que multiplica o log de 1,01 na base 10, igual ao log de 1,2 na base 10. Bem, eu quero saber o valor do t. O log de 1,01 na base 10 está multiplicando o período, passo para a direita da igualdade dividindo. Está multiplicando, passo dividindo. Então, vai ficar t igual ao log, eu já tinha à direita, de 1,2 na base 10, dividido pelo log de 1,01 na base 10. Para calcular o tempo para produzir os 120 mil, eu teria que fazer o cálculo dessa divisão aqui, tá? Log de 1,2 na base 10, dividido pelo log de 1,01 na base 10. Aqui está falando que o período seria calculado pela expressão log de 2,1 na base 10, dividido pelo log de 1,01 na base 10. Não. No numerador é log de 1,2, não de 2,1. Este item eu jogaria errado. Beleza, galera? Então, tá aí a solução do nosso exercício 4. Tá? Então, envolveu aqui, né, a fórmula do montante dos juros compostos e logaritmos, tá? Para resolver uma equação logarítmica. Bem, no exercício 5, é prova de 2018. A respeito de números reais e de funções de variáveis reais, julgue o que se segue. As únicas soluções da equação. Então, eu tenho uma equação logarítmica aqui. Por que ela é chamada de uma equação logarítmica? Porque está envolvendo log. Log de x na base 3
ao quadrado, tá? Então, o que está sendo elevado ao quadrado, preste bem atenção aqui, não é o x. Se fosse o x, o 2 desceria multiplicando, não é, é o log. Igual ao log de x na base 3 mais 6 são x igual ao nono e x igual a 27. Olha, está dizendo que as soluções dessa equação é 1 nono e 27. Então, nós vamos resolver essa equação. Bem, para resolver uma equação logarítmica, primeira coisa, tem que montar o campo de existência. Você vai encontrar isso na playlist minha sobre logaritmos, tá, galera? O logaritmando, que é o x, tem que ser um número maior que zero. Então, o x tem que ser maior que zero. Primeira coisa. A base do log. A base de um log numa equação logarítmica. Tá? A base de qualquer log tem que ser um número maior que zero, diferente de 1. Aqui a base é 3, então já está satisfazendo. Beleza, montei o campo de existência, porque depois eu tenho que verificar se a resposta encontrada satisfaz o meu campo de existência. Então está aqui a nossa equação. Log de x na base 3 ao quadrado. É o log que está ao quadrado, repetindo mais uma vez. Não é o x. Se fosse o x, o 2 desceria multiplicando. Igual ao log de x na base 3 mais 6. Gente, aqui para resolver nós vamos usar um artifício matemático. Vamos chamar aqui para facilitar, que nós temos uma equação de segundo grau enrustida aí. Ó. Vamos chamar o log de x na base 3 de y. Tá? Então, na equação, aonde tiver o log de x na base 3 aqui, ó, e aqui, eu vou trocar por quem? Por y. Então, ó, trocando aqui por y. Troco por y. Troco por y. Então, vai formar a seguinte equação do segundo grau. Y ao quadrado igual a y mais 6. Vamos igualar essa equação a zero e tirar as suas raízes. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero. Aplico aqui a fórmula de Bhaskara por soma e produto. Também tem playlists aí completíssimas sobre a equação de segundo grau. Se não sabe resolver ainda uma equação de segundo grau, assista essas aulas, tá? Daqui eu vou tirar essas duas raízes. Um y' igual a menos 2 e um y duas linhas igual a 3. Terminou aqui, galera? Não, porque eu estou achando o valor do y. E a equação, a incógnita é o x. Eu não chamei o log de x na base 3 de y, então eu vou igualar o log de x na base 3 a esses dois valores. Log de x na base 3 igual a menos 2. Aí eu uso aqui para a definição de log. Então, x será igual a 3 elevado a menos 2. X igual a 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, potência de expoente negativo. Inverte a base, vai ficar 1/3. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. 1/3 ao quadrado vai dar 1/9. Igualo o log de x na base 3 a 3 agora. Usa a definição de log. X será igual a 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é igual a 27. Agora eu tenho que fazer a verificação no campo de existência. Se 1/9 e 27, olha bem, 1/9 e 27 são maiores que zero. Olha. Porque se o valor não for maior que zero, este valor eu descarto da solução. 1/9 é maior que zero, 27 é maior que zero. Então, a solução, os dois valores satisfazem. Vamos supor que eu tivesse menos 3. Menos 3 não entraria para a solução final, porque não é um valor maior que zero. Então, a resposta aqui, a solução da nossa equação seria 1/9 e 27. Que é o que está dizendo aqui, né, no exercício, está dizendo que as soluções são 1/9 e 27. Então, aqui eu julgaria esse item como certo. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando
mais esta aula, né? Da nossa playlist aí, Desvendando os Mistérios da Banca CESP Sebrasp, tá? Onde eu trabalhei aí com vocês sobre exponencial e logaritmos. Galera, qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí na aula, por favor, deixe nos comentários, eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não deixa de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Se puder também, eu ficaria agradecido divulgar aí o meu canal para os seus contatos. Vamos ajudar o Tio Carlinhos a chegar aí aos 1000 inscritos. Estamos chegando lá. Falou, galera. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!